A paz do Senhor, amados irmãos e irmãs do nosso canal, estamos dando início à poderosa mensagem de Deus que se encontra no livro de Deuteronômio, capítulo 30, a partir do verso 1, que diz assim: A misericórdia de Deus para com os que se arrependem. E será que, sobrevindo-te todas estas coisas, a bênção ou a maldição que te tenho posto diante de ti, e te recordares delas dentre todas as nações, para onde te lançar o Senhor teu Deus, e te converteres ao Senhor teu Deus, e deres ouvido à sua voz, conforme a tudo o que eu te ordeno hoje, tu e teus filhos com todo o teu coração e com toda a tua alma. Então o Senhor teu Deus te fará voltar do teu cativeiro e se apiedará de ti e tornará a juntar-te dentre todas as nações entre as quais te espalhou o Senhor teu Deus. Ainda que os teus desterrados estejam para a extremidade do céu, desde ali te ajuntará o Senhor teu Deus e te tornará dali. E o Senhor teu Deus te dará a terra que teus pais possuíram e a possuirás, e te fará bem e te multiplicará mais do que a teus pais. E o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua semente para amares ao Senhor teu Deus com todo o coração e com toda a tua alma para que vivas. E o Senhor teu Deus porá todas estas maldições sobre os teus inimigos e sobre os teus aborrecedores que te perseguiram. Converter-te-ás, pois, e darás ouvido à voz do Senhor. Farás todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. E o Senhor teu Deus te fará abundar em toda a obra das tuas mãos, no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto da tua casa para bem. Porquanto o Senhor tornará a alegrar-se em ti para bem, como se alegrou em teus pais. Quando deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos, escrito neste livro da lei, quando te converteres ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Porque este mandamento que hoje te ordeno te não é encoberto, e tão pouco está longe de ti. Não está nos céus para dizeres: quem subirá por nós aos céus, que no-lo traga e no-lo faça ouvir para que o façamos? Nem tampouco está da além do mar, para dizeres: quem passará por nós da além do mar para que nos traga, no-lo traga e no-lo faça ouvir para que o façamos? Porque esta palavra está muito perto de ti, na tua boca, no teu coração, para fazeres. Vês aqui, hoje te tenho posto a vida e o bem, e a morte e o mal. Porquanto te ordeno hoje que ames ao Senhor teu Deus, que ande nos seus caminhos e que guarde os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos para que vivas e te multipliques e o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual entras a possuir. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvido e fores seduzido para te inclinares aos outros deuses e os servires, então eu vos anuncio hoje que certamente perecereis. Não prolongareis os dias na terra e que vais, passando o Jordão para que entrando nela possuas. Os céus e a terra torno hoje por testemunha contra vós, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz e te achegando a Ele, pois Ele é a tua vida, é a longura dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar. Oh, glória! A palavra do Senhor vem nesta manhã e neste dia de hoje, né, irmãos? Falar conosco a misericórdia de Deus com os que se arrependem. O Senhor está dizendo que, mesmo que vier sobre ti as bênçãos, a maldição, mas se você, né, porque vem, irmãos, vem a bênção, por hora vem maldição também, porque nós muitas vezes padecemos o mal.
A Bíblia diz que como ovelhas somos levados todos os dias ao matadouro, e como cordeiro mudo o Senhor também foi entregue à morte. A morte de cruz, que foi uma maldição, cruz significa maldição. E a palavra do Senhor diz que o Senhor Deus aqui colocou diante do seu povo dois caminhos. Duas coisas que eles deveriam escolher: a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. E não há como servir dois senhores, irmãos. Não tem como andar em dois caminhos ao mesmo tempo. Ou você segue o caminho da direita, ou você segue o caminho da esquerda. Ou você serve a Deus, ou você serve ao mundo, a Satanás e tudo que nele oferece, né? Para nós pecarmos contra Deus. E a palavra do Senhor está dizendo aqui que o Senhor colocou diante do povo. Falou com o povo: olha, eu coloco diante de vocês a bênção, eu coloco diante de vocês a maldição. Mas cabe a vocês decidirem a qual vocês vão aceitar, a qual vocês vão querer. Se você escolher a bênção, sua vida vai ser uma bênção. Se você escolher o caminho da vida, você vai viver abundantemente com a graça de Deus e a misericórdia do Senhor, porque a misericórdia de Deus para os que se arrependem. Se você escolher o caminho da vida, que é Cristo, você está arrependido de ter praticado seus pecados, seus atos pecaminosos. E ali você vai ter vida e alcançará a misericórdia de Deus. E Deus tem muitas bênçãos, prosperidade, como ele disse. Que se você escolher o caminho da vida, se você se converter ao Senhor e der ouvido à sua voz conforme tudo o que ele ordena, o que ele ordena? A obediência. O que é a ordenança de Deus? É a palavra do Senhor. A Bíblia Sagrada, ela está nas minhas mãos, ela está nas suas mãos, porque o Senhor disse mais adiante: a palavra não está no céu, a palavra não está além do mar, a palavra não está na profundeza do mar também não. A palavra está nas tuas mãos, a palavra está na tua boca, a palavra está perto de você, a palavra está sendo proclamada, anunciada todos os dias. E o Senhor está dizendo que se nós se convertermos, irmãos, dos nossos maus caminhos e obedecer à voz do Senhor, obedecer à palavra do Senhor e andar conforme o caminho do Senhor, a vontade do Senhor, se nós escolhermos a vida, viveremos para sempre e seremos abençoados. Deus não nos chamou para maldição. Deus, irmãos, não enviou Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário, para nos ver maldito, para nos ver sofrer, para nos ver... Não, ele nos deu a oportunidade de arrependimento por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quem é o caminho da vida? É o Senhor. Então, se nós escolher seguir Jesus, andar com Jesus, estar com Jesus, nós estamos aceitando o caminho da vida que o Senhor Deus determinou diante do seu povo. Não tem meio termo, irmãos. Ou nós seguimos o caminho de Cristo ou nós seguimos o caminho do mundo. E aquele que escolhe seguir o caminho do mundanismo, do pecado, da vaidade, da mentira, do engano, dos vícios, da prostituição, da lascívia, de tudo quanto é coisa que não presta, que o mundo está cheio, trará sobre ti a maldição. Se seguir servindo outros deuses, prostrando diante de outros deuses, estará trazendo sobre ti a maldição. Se tiver aceitado seguir o caminho dos ídolos, hoje a maioria do povo não idolatra uma imagem de escultura, mas idolatra tantas coisas. Idolatra lá um cantor famoso, idolatra lá um time de futebol, idolatra tantas coisas por aí, irmãos. E o Senhor está dizendo para nós que nós não podemos prostrar e adorar e nem idolatrar esse tipo de coisa, porque virá sobre nós a maldição. Mas se nós escolher o caminho da vida, ou seja, somente prostrar-se, adorar e bendizer o nome do nosso Deus, terá sobre nós a bênção, a vida. Porque de Deus vem bênção para nós. Deus é maravilhoso, Deus é bondoso. Passamos provas? Sim, claro.
Quando você decide servir a Deus, o mundo fica contra ti. Mas a palavra do Senhor diz que se nós formos amigos do mundo, seremos inimigos de Deus. E se nós formos amigos de Deus, seremos inimigos do mundo. E o pior de tudo é que o mundo não aceita quando nós decidimos ser amigo de Deus. Porque eles não entendem, eles não compreendem. Para eles é loucura. É como se você ficasse louco da noite para o dia e a sua família não entendesse, não compreendesse e começasse a até mesmo te internar no hospital de louco porque não entende o que houve com você. A mesma coisa acontece no nosso mundo espiritual, na nossa vida espiritual. Quando o homem e a mulher decidem servir a Deus, não pensa você que vai servir a Deus e vai ficar tudo bem, não, porque o mundo não aceita, o mundo não quer, o mundo vai taxar você de louco, de doido, de tudo quanto é coisa, porque eles não entendem, não compreendem que servir a Deus é bênção, que estar com Deus é vitória, que estar com Deus é ter salvação garantida, é ter o nome escrito no livro da vida e é ter a certeza de que um dia, quando partirmos deste mundo, nossa vida está segura em Cristo Jesus. Mas então nós temos que assim decidirmos, irmãos. Deus não nos força a nada. Deus não te forçou a ser cristão. Deus não te forçou, irmão, a ser pregador, ministro, evangelista, né, cuidador do grupo de criança, dirigente de uma congregação. Deus não forçou você a nada. Ele simplesmente colocou diante de ti e disse: você escolhe. E você escolheu servir ao Senhor. Você escolheu servir a Deus. Você escolheu fazer a vontade de Deus. Você escolheu assumir um compromisso com a obra de Deus. Você assumiu um compromisso com as coisas santas. Então procure andar conforme a palavra do Senhor ordena, para que as bênçãos do Senhor estejam sobre nós, sobre a tua vida. Porque se nós decidimos servir a Deus, nós temos que nos afastar do mundanismo, nós temos que se afastar das coisas terrenas, porque o Senhor diz: olhai para os céus, olhai para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Se nós decidimos servir a Deus, nós não podemos, irmãos, fazer uma misturar o mundo, né, as coisas do mundo com as coisas santas, porque nós fomos servos do Senhor, escolhidos e santificados para fazer a vontade do Pai. E o Senhor está dizendo aqui que se você fizer isso com tua casa inteira, com seus filhos, com a sua vida, a decisão foi tua, porque você é o exemplo. Se eu começar a frequentar coisas lá fora do mundo, por exemplo, se eu começar a frequentar um baile, se eu começar a frequentar um bar, se eu começar a frequentar lugares que não convém, os meus filhos, né, ou meu filho, porque eu só tenho um, mas os filhos vão seguir o exemplo dos pais. É por isso que o Senhor está dizendo: se você obedecer às minhas ordenanças, servir, escolher o caminho da vida, e os seus filhos, o Senhor diz que vai te tomar dentre as nações e vai te ajuntar, e vai ser o Senhor teu Deus. E o Senhor vai estar contigo e vai abençoar não só você, mas a sua casa também. Não só nós, mas a nossa casa também será uma bênção. Porque os seus filhos vão seguir o teu exemplo. Olha, minha mãe era assim e agora está indo para a igreja, está desta maneira. Olha, o meu pai era tão bruto, o meu pai era tão nervoso, o meu pai era tão isso, tão aquilo, mas agora que começou a ir para o lado dos crentes, parece que ele ficou diferente, eu vou com ele também. E começa a seguir os passos de Jesus por intermédio do exemplo que você e a sua esposa, seus filhos vão ver e vai começar a seguir o seu exemplo, porque vê que você escolheu o caminho do bem, o caminho da salvação. Por isso, irmãos, vamos escolher, porque o Senhor ainda diz: escolha o caminho da vida. Escolha o caminho da vida. Você não tem a perder. Você vai perder sim o contato com o mundanismo, você vai perder a vaidade, você vai perder os vícios, você vai perder a maldição, você vai perder as coisas banais do mundo, você vai perder só coisas ruins que estavam na sua vida. Mas com Cristo você vai ganhar. É lógico que o inimigo não vai ficar feliz, ele vai começar a se levantar, ele não quer perder a sua alma. O inimigo não quer deixar você servir a Deus.
porque ele veio da glória. E ele sabe o que espera o homem lá na glória. Ele sabe por que que Deus criou você, por que que Deus nos criou. Ele sabe, nós também sabemos, porque a palavra do Senhor diz que Deus nos formou, nos criou para que nós fôssemos adorador do nome do Senhor. E a nossa adoração é para Deus. E nós vamos adorá-los em espírito e em verdade. Então, vamos fazer o quê? No dia que o Senhor vir arrebatar a igreja, eu, você, nós que se convertermos, que se arrependem, nós que se arrependemos, se convertemos ao Senhor, andamos em fidelidade com Deus, fazemos a vontade do Senhor, ele sabe, o inimigo sabe que você vai tomar o lugar dele lá na glória, porque o Senhor te criou para adoração, para exaltação do nome do Senhor. Porque o inimigo, ele era adorador de Deus. Ele se rebelou, ele quis tomar o lugar de Deus. E ele foi derrotado, ele está derrotado. E Deus, como não tinha mais quem adorasse a Deus ou assumisse o coral lá no céu, como não tinha mais aqueles anjos, né? Porque até essa parte foi enganada por Satanás. E ali, quando eles todos perderam este direito. E Deus, vendo que perdeu o direito, Deus viu que ele foi derrotado, foi expulso do céu, não tinha mais direito de estar na cadeira de um adorador, de um regente de um coral. Aqueles que também pecaram não tinham mais direito de estar adorando a Deus. Então Deus vai e cria você. O Senhor vai e cria o homem. O Senhor vai e nos forma no ventre da nossa mãe e nos dá esse direito de poder se converter. Porque como nós nascemos aqui na terra, nós nascemos num lugar contaminado. Mas o que o Senhor fez isso? Preste bem atenção. O Senhor criou Satanás lá no céu. Os anjos, deu a eles o lugar de glória, deu a eles o lugar para adoração, deu a eles o coral, deu a eles beleza, deu a eles tantas coisas maravilhosas lá no céu. Ele se rebelou, levou milhares de anjos com ele, se levantaram contra Deus, e a Bíblia fala que contra Deus ninguém se levanta. Então Deus expulsa o inimigo de lá para a terra. Presta atenção para nós entendermos a palavra do Senhor. Quando esses anjos foram expulsos do céu, Deus, ele é digno de adoração. Deus, ele é Pai. Deus é poderoso. Deus, ele tem poder nos céus, na terra, no mar, em todo lugar. Então Deus olhou para o mestre, para Jesus, porque Jesus era o verbo e o verbo estava com Deus lá na criação do mundo, e disse para Jesus: olha, façamos o homem à nossa semelhança, a semelhança da nossa imagem, vamos fazer o homem. E o Senhor desceu lá no jardim do Éden, formou o homem do pó da terra, criou com carinho, com amor, com mão santa, com a mão abençoada, formou. E pegou o seu espírito de vida e soprou nas narinas do homem. O inimigo, o diabo, já estava aqui expulso. E ele só estava observando. Ele ouviu Deus falar: vamos fazer esse ser semelhante a nós. E ele pensou consigo: Deus criou algo para tomar o meu lugar lá no céu, porque ele está dizendo para ser semelhante a Deus. Então ele disse, o que ele fez? Ele foi tentar, quando Deus formou o homem, Deus criou a mulher. Então Deus falou para eles: vocês não vão se contaminar não vão tomar do fruto proibido aqui do jardim não, para vocês não perecer. E o diabo estava escutando. Por quê? Porque a intenção de Deus foi criar o homem e a mulher para adorá-lo, para servi-lo, para fazer a vontade dele, já que o inimigo e seus anjos tinham pecado contra Deus e não tinha mais perdão para eles. E o inimigo sabia disso. Então o inimigo falou: olha aqui, então vou dar um jeito de isso nunca acontecer na vida desse homem. E foi assim que o inimigo fez. Enganou a Eva enganou Adão, e ambos foram expulsos do jardim, sem direito a viver naquele lugar maravilhoso. E é isso que o inimigo luta até os dias de hoje. Para eu e você não herdar a vida eterna. Porque Deus nos criou, nos formou para isso, para estar na glória com Cristo, num dia do arrebatamento da igreja.
para adoração a Deus, porque João viu na sua visão que milhares de pessoas estavam diante do trono e clamavam e adoravam a Deus, e você tem que estar lá no meio. Foi uma visão que João viu. Não queria dizer que naquela hora estava acontecendo, mas ele estava tendo uma visão do futuro, de como seria o homem e a mulher na presença de Deus quando o Senhor viesse arrebatar. É assim a glória que Deus tem para mim e para você. E por causa da misericórdia de Deus, Deus nos alcança, a você, a nós que se arrependemos. E o Senhor, ele fala aqui na sua palavra, que se nós, irmãos, obedecermos, se nós andarmos em obediência a esta palavra, que é a Bíblia Sagrada, nós vamos ter, ainda que os teus desterrados estejam para a extremidade do céu, desde ali te ajuntará o Senhor teu Deus e te tomará dali. E o Senhor teu Deus te trará a terra que teus pais possuíram, e a possuirás e te fará bem, e te multiplicarás mais do que a teus pais. A promessa de Deus é para te abençoar mais do que ele abençoou teus pais. Hoje, o meu pai, minha mãe, já não estão mais entre nós. Hoje, pode ser que os seus pais não estão mais entre você. Você pode ser filho de um milionário. Você pode ser filho de um rico. Você pode ser um filho de uma pessoa de classe média. Ou que seja de uma classe superior. Não tem problema. A promessa de Deus para você é Deus te abençoar muito mais a sua vida do que ele abençoou os seus pais. Seus pais podem ter sido uma pessoa de classe inferior, pobre, mas nunca deixou faltar o pão, o alimento, a roupa, o calçado para você. E Deus quer fazer de você uma bênção na terra mais do que a eles. Ele foi abençoado? Foi. Mas Deus quer te abençoar muito mais, que é promessa do Senhor para os que se arrependem. E a palavra do Senhor ainda diz, né? E o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua semente para amares ao Senhor teu Deus. Ou seja, o Senhor vai preparar o teu coração, vai colocar no teu coração o amor pelas coisas do Senhor. No momento que você decide servir a Deus e se arrepender dos seus pecados e começar a servir a Deus de corpo, alma e espírito, naquele momento, pelo Espírito Santo, Deus faz brotar o amor dele na sua vida para com as coisas dele, para com a obra do Senhor. E ali você vai fazer tudo com amor, com dedicação. Os seus filhos vai ser uma bênção ao redor da tua mesa. Por quê? Porque o Senhor também vai suscitar, vai colocar no coração deles o amor pelas coisas de Deus, que vai te compreender, vai te ajudar a servir ao Senhor de maneira que você possa alcançar as bênçãos do Senhor. E ele continua dizendo, e o Senhor porá todas estas maldições sobre os teus inimigos e sobre os teus aborrecedores que te perseguiram. Ou seja, Deus reverte a situação. Aqueles que te perseguem, eles serão perseguidos. Aqueles que te amaldiçoam, eles serão amaldiçoados. Porque no momento que você recebe a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, de Jesus Cristo na tua vida, a glória do Senhor nasce sobre ti. Quando ela nasce sobre ti, aonde a luz chega, trevas têm que sair. Ou seja, a maldição sai, os perseguidores caem por terra e Deus te abençoa, porque é promessa do Senhor para os que se arrependem. E o Senhor diz mais: converter-te-ás, pois, e darás ouvido à voz do Senhor, fará todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. Ou seja, temos que fazer todos os mandamentos do Senhor. Não é só cantar, não é só orar, não é só ler a Bíblia, não é só jejuar, é ao todo, um completo. Nossa vida tem que ser completa na presença de Deus, nas ordenanças do Senhor. Não é difícil servir a Deus. É difícil se você deixar a dificuldade tomar conta do seu coração. Começar a colocar, né? Não vou orar mais não. Não vou hoje mais para a igreja. Não vou na igreja hoje não. Eu não vou fazer mais isso na obra não. Não, o irmão lá, eu sou o dirigente da igreja, mas a obreira lá faz. Hoje eu não tô muito afim de ir para a igreja não. Hoje eu não tô afim de fazer isso, eu não tô afim de fazer aquilo. Hoje eu não vou jejuar. E começa por aí, quando vê você está fraco na fé. E com a fraqueza da fé, o inimigo acha brecha, entra e destrói a sua vida espiritual. Mas se você manter constante e firme, olhando somente para Jesus, fazendo a vontade do Pai,
Diz o Senhor que as maldições que viriam sobre ti cairão por terra ou voltarão para os seus inimigos. E diz mais, né? E o Senhor teu Deus te fará abundar em toda a obra das tuas mãos, no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto da tua terra para bem, porque o Senhor tornará a alegrar em ti para bem, como se alegrou com os teus pais. Quando seus pais se arrependeram, o Senhor se alegrou. Então, quando nós nos arrependemos, o Senhor se alegra. E Ele não só abençoa a mim ou a você, mas Ele abençoa a tua família, Ele abençoa até mesmo aquele parente que você nem conhece. Nem conhece, porque nós temos parentesco, irmãos, que nós nem conhecemos. Mas pela nossa obediência, perseverança, o Senhor abençoa o nosso parentesco. Por quê? Porque nós somos servos do Deus vivo e poderoso que conhece todos os moradores da terra. A Bíblia diz que Ele sabe todos os fios, quantos fios de cabelo nós temos. Se imagina, né? Nós não conseguimos contar os fios de cabelo da nossa cabeça, mas Deus sabe quanto tem. Deus sabe quantos fios de cabelo nós temos, quantos fios de cabelo nós já perdemos, quantos cabelos já caíram. Deus sabe tudo, tá tudo registrado diante de Deus, porque foi Ele, irmãos, com mão poderosa que nos criou, foi Ele que nos deu esse fiozinho de cabelo, foi Ele que nos deu essa unha na nossa mão, foi Ele que nos deu uma célula do nosso corpo. Ele colocou tintim por tintim, lugarzinho por lugarzinho. Então Ele nos conhece nos mínimos detalhes. Ele sonda o homem em toda a terra, por onde existe um ser humano, Deus está vendo. Por quê? Porque Ele é onipresente, Ele tem poder de estar presente em todos os lugares. E Ele é onisciente, porque Ele tem poder de conhecer a mente de todo ser humano. Ele sabe o que eu estou maquinando no meu coração agora. Ele sabe que se você está maquinando bem ou se está maquinando mal. Ele sabe se você está pensando em permanecer com Ele ou se está pensando em voltar para trás, viver no mundo novamente. Então, persevera. Segue os mandamentos do Senhor. Examina as santas escrituras. Leia a palavra de Deus. Porque o Senhor está dizendo: quando deres ouvido a voz do Senhor teu Deus, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos, escrito neste livro da lei, quando te converteres ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, tu vais ser uma bênção. Tua vida vai ser uma bênção. Abraão obedeceu e foi uma bênção. O Senhor falou para ele: olha, Abraão, eu estou contigo, sê tu uma bênção. E Abraão foi abençoado. Ele passou prova? Passou. Ele passou luta? Passou. Ele passou momentos difíceis na vida dele? Passou, irmãos, porque peregrinar, andar, irmãos, de um lugar para o outro não é fácil. Mas Abraão tinha uma confiança, uma convicção: Deus está comigo. Jacó passou luta. Foi enganado 2 vezes pelo seu sogro. 2 não, né, irmãos? Porque ele foi enganado quando foi para casar com as filhas do seu sogro lá, de Labão. Ele foi enganado porque era para casar com Raquel. No primeiro dia do casamento dele, o sogro deu a filha mais velha. E ele nem gostava da filha mais velha. E disse: é o nosso costume aqui. Então ele foi enganado. Aí casou com ela, depois trabalhou mais 7 anos para casar com a segunda filha, casou com Raquel. E ele viveu com Raquel. A Bíblia diz que ele só ficava com Raquel, ele vivia com Raquel. Raquel era a mulher dele. Lia casou, mas era costume, mas o amor dele era por Raquel. E a palavra do Senhor fala que quando ele estava trabalhando para o sogro dele, de Jacó, ele prosperava tanto porque ele tinha feito um voto com Deus. Quando ele saiu da casa dos pais dele, ele falou no meio do caminho, deitado numa pedra, quando viu uma visão, ele falou para Deus: Deus, se o Senhor for comigo e me dá bênção, dá vitória, for comigo e o meu caminho for bom, for bem, de tudo que o Senhor me der, eu darei o dízimo do Senhor, ou seja, eu tirarei 10% e darei ao Senhor, porque eu preciso que o Senhor me abençoe. O Senhor então abençoou o caminho dele, o Senhor foi com ele, ainda que o Labão tentou enganar ele, mas o Senhor sim deu vitória para ele. Porque quando foi na contagem das ovelhas mesmo, né, ele combinou, Labão falou: olha aqui, ô Jacó, as ovelhas estão nascendo aí, mas estão nascendo branquinha, tem mais branca do que rajada.
Então você vai ficar com a rajada, eu vou ficar com a branca, ou sempre, tirando tudo de Jacó. Mas aí Jacó falou, tá bom, tudo bem então, meu sogro, pode ficar com elas. Aí o que Jacó foi lá? Pegou um graveto, fez umas manchas no graveto, enterrou, né, colocou ali em pé ali perto das ovelhas, e todas as ovelhas que paria, todas as ovelhas que trazia os seus filhotinhos ao mundo, nascia rajada. Deus fazia as ovelhinhas gerar rajada para abençoar Jacó. E ali Jacó ficava com aquelas ovelhas rajadas. E Labão olhou e disse, nossa, você está prosperando. As ovelhas rajadas estão nascendo mais do que a branca. Eu vou ficar com as rajadas. E assim sucedeu que Jacó saiu da casa do seu sogro com a sua família. Saiu em busca do seu irmão para reconciliar com o seu irmão. Próspero, porque em tudo ele foi fiel a Deus. Ele nunca enganou o seu sogro, ele nunca fez nada para o seu sogro, ele nunca usou de má fé, mas ele foi fiel ao Senhor. A partir do voto que ele fez com Deus, ele permaneceu fiel e o Senhor honrou ele. Então essa promessa de Deus, irmão, ela é verdadeira, ela é fiel. Essas palavras estão registradas na Bíblia para nós confiar mais em Deus, acreditar. Ah, irmã, mas eu não vejo Deus. Ninguém vê a Deus. Nem Moisés viu Deus. Porque Deus falou, ninguém pode ver Moisés. Ninguém. Porque a partir do momento que alguém vê, morre. Porque a glória é muito forte. Você não vê Deus, você sente a presença dele. Nós não tivemos o privilégio de ver Jesus carnal. Mas nós temos a honra de ter o seu Espírito Santo na nossa vida, porque nós aceitamos Jesus como Salvador. E por intermédio do Espírito Santo nós sentimos a presença de Deus. Então, irmãos, não é por ver. A Bíblia fala que bem-aventurados que não viram e creram. É crer, é servir, é obedecer. Abraão também não viu Deus, mas ele ouviu a voz de Deus e ele seguiu o caminho de Deus. Quando Deus se apresentou para Abraão, foi em forma de homem, não foi em forma de Deus como ele é. Porque ele sabe que o homem não ia suportar, Abraão não ia suportar, ninguém dali onde estava com Abraão ia aguentar ver a glória de Deus. Então ele se apresentou em forma de um ser humano, para que Abraão entendesse que ele era Deus, era o Senhor, e que o Senhor tinha algo a fazer naquele lugar, naquelas terras. Então Deus nunca vai se apresentar para você, meu irmão, minha irmã, como o Deus que ele é, porque você não vai suportar, você vai morrer, você vai ser consumido, porque ele é fogo consumidor, diz a palavra do Senhor. Então nós temos que obedecer. Como, de que forma Deus nos faz entender que ele é conosco, nos faz compreender que ele está na nossa vida? Por intermédio da Bíblia Sagrada, revelações, profecias dadas a santos homens de Deus. Sei que alguns dos que estão aqui, inscritos nesta palavra, no tempo do fim da sua vida se desviaram, pereceram, partiram do mundo sem Deus. Mas isso não significa que eu e você temos que ser exemplo desses, não. Nós temos que seguir o exemplo daqueles que foram fiéis. Fazer a vontade de Deus como ele ordena, como ele está dizendo na palavra. E o Senhor fala que ele coloca, versículo 19, ele fala, né, que o céu e a terra é testemunha. Sabe o dia que você aceita Jesus? A igreja é testemunha. O povo que está lá testemunha, você aceita Jesus. Sabe o dia que o pastor te chama e diz, irmão, eu preciso de uma pessoa para ajudar no ministério, para dirigir uma congregação. O irmão aceita. E você disse sim. Pois é, pastor testemunha, os anjos de Deus foi testemunha, Deus foi testemunho sim, você disse. Sabe aquele dia, você se batizar, ser a voz batimar, e o pastor falou para você realmente, né, vai vir ao Senhor, realmente está disposto a ocultar os pecados, a ser batizado, a servir Deus, que ele faz pergunta no batismo, para que não há depois aquele moço dizer, não, eu batizei porque fui forçado pelo pastor, eu me batizei porque fui forçado pelo pai, minha mãe. Não, você decidiu. Ele perguntou, e você disse, não, sim, eu estou disposto sim a servir ao Senhor a fim da vida. E o pastor diz, então eu batizo o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e mergulhou você naquele rio, naquelas águas. Aquelas águas não eram simplesmente um rio, aquelas águas estavam ungidas pela unção de Deus e a presença do Senhor, porque no dia que Jesus se batizou, o Espírito Santo estava presente. Então na hora do seu batismo, o Espírito Santo está lá, vê você dizer, se eu sou Deus, eu vou servir a Deus, eu quero ser fiel a Deus. E hoje, não que eu parei isso, porque irmão, aqui eu mais dirigi igreja, porque o ministério faz isso, faz aquilo. Irmãos, quem decidiu servir foi você. Ninguém é obrigado a ir. Graças a Deus, ninguém é obrigado a servir o resto. Você vai, tira a revista, mas quando você tira,
Às vezes você aguarda tempo para ver se é aprovado ou não. E nem todos são aprovados, nem todos são chamados. Alguns escolhem, não, eu quero servir a nação. Assume o compromisso. Você não é obrigado a ser um juiz, você não é obrigado a um professor, você não é obrigado a nada. É você que decide se faz ou não, se vai ou não. A mesma coisa servir a Deus. Não somos obrigados, mas nós não servir, também não vamos herdar e ter bom e para no dia do juízo. Se assim, se não fazer vontade de Deus, andar nos caminhos do Senhor, pode ter que o seu nome não vai estar escrito no livro da vida, não. Nosso nome não vai lá, não, irmão. Nosso nome estará onde? No livro negro do inferno. Para quê? Para o Senhor vir, nós descer o inferno. Nós temos pela nossa salvação. Garantir o nosso nome no céu. Da vida eterna. Fazendo que descer as mansas de Deus. Obedecendo a voz do Senhor, nosso Deus, como ele está dizendo. E os céus é testemunha e a terra também. Ou seja, os anjos no céu, tudo que existe no céu é testemunha também. Que vivem lá. Porque aqui não era só pessoa, tinha lá, né? Moisés, Joé, Caleb, tinha lá outros povos, outras tribos, tudo ali, da frente, todo mundo, outras pessoas serviam Deus, que era fiel, estava ali testemunhando que ele estava dizendo, então o céu e a terra dão testemunho de que você, estando colocar diante de ti a decisão, você disser, eu servir a Deus ou eu não vou servir a Deus, eu quero ser fiel ou eu quero ser fiel, eu vou obedecer a palavra ou não vou obedecer a palavra, eu vou para o céu ou eu vou para o inferno, a decisão é sua. Não adianta falar esse crente, esse pastor, essa mãe, o meu. Não adianta você dizer isso, meu irmão. Porque você que decide. Aí eu fui pro céu, eu salvo porque o pai e minha mãe. Não, você decide. Você tem idade para decidir. Você já passou da fase, irmão, infantil, que não entendia e não compreende nada. Hoje compreende. E a palavra está sendo clamada em todos os lugares. É em festividade, é até mesmo em datas comemorativas, como Natal, como Páscoa. Todos anunciam como é a salvação, todos anunciam a palavra de Deus, todos de uma forma ou de outra, as crianças têm ouvido falar do Senhor. Mas a decisão é de cada um decidir, serve ou não, Senhor. Escolhe a bênção. Se eu fosse você, a mesma coisa, escolher a bênção. Porque o Senhor fala, eu falo-te de escolher a vida para que vais. Escolha a vida para que você viva bem. Então, escolha, pois, a vida. Versículo 19 ainda dizer, olha, eu coloquei diante de ti a vida, a morte, a bênção, a maldição. E o Senhor nos aconselha, pois a vida que viu a semente, amando o Senhor, porque o Senhor diz, amar o Senhor teu sobre todas as coisas, amando o Senhor teu Deus e dando ouvido à sua voz. Qual é a voz do Senhor? É a palavra de Deus. Para nós, hoje, é a palavra de Deus. Ela está nas nossas mãos. Por isso falou, ela está longe de ti. Ela está nas tuas mãos. Então, ouve a palavra de Deus. Aceite conselhos de Deus. Serve a Deus com amor. Amando o Senhor. Obedecer a sua voz. Que maravilha, irmãos. Você saber, né? Uma pessoa cai enferma. Um exemplo. Uma pessoa cai doente. Enferma. Eu tiro o meu pai. Quando ele fica doente, ele teve o derrame, o qual ele tinha o Senhor, a enfermidade. Irmão, eu parei para meditar. Você vai lá, 2 horas você tem para visitar a pessoa. Horas. Você vai lá, visita a pessoa e vai embora. Um ente tão querido seu, vai embora. Aquela pessoa fica assim ali, debaixo dos aparelhos. Quem tá ali? Os médicos não estão 24 horas ali. Não fica. Os enfermeiros não ficam ali 24 horas. A pessoa fica ali, tadinha, sozinha. Quem que está do lado? Somente no dia da noite. Quem está ali do lado? Se é um servo de Deus, se você é um servo do Senhor, com certeza Jesus está ali contigo. O anjo do Senhor está ali, Deus está contigo. Então vale a pena servir a Deus. Vale a pena, irmãos. Nós oramos, sim. Nós passamos luta, passamos. Nós sofremos a graça, perseguições. É tanta maldade para os servos de Deus. É tanto se medir, tanta falação. Mas bem-aventurados que estão perseguidos pelo nome de Jesus, que é certeza o seu nome é livro da vida. Não desista da caminhada, meu irmão. Negue a fé, permaneça. Permaneça, que em todo o papai está ao nosso lado. Em todo tempo o papai é contigo. Em todo o papai está te abraçando, consolando. E nesse testemunho que aconteceu comigo, um certo que eu passei muito mal, muitas vezes, e a minha pressão não abaixar, irmão. Mas eu orei a Deus, era madrugada, deitada assim, tinha tomado remédio. O nível de ansiedade estava tão alto, eu tinha tomado remédio, não tinha resolvido. Eu tinha tomado remédio de pirona, e nada dá para baixar, e o coração parecia que estava a 150 km/h, tão rápido, tão acelerado que estava. E eu deitei por mim, eu falei, Senhor, meu Deus, eu vou falar uma coisa, Senhor, eu deitar aqui, tá certo que eu não estou bem, mas vou deitar aqui. Se for para o Senhor me levar, amém, me dá força, eu já falei, Senhor me dá graça, perdoa meus pecados, se eu tiver dado alguma coisa, fez uma coisa para o Senhor, me perdoa. Mas se for para o Senhor levar agora,
que o Senhor prepara o coração da minha família, prepara as minhas irmãs, para o meu esposo, para o meu filho, Senhor. Dá conforto, porque, sinceramente, eu coloco a minha vida nas mãos do Senhor. Irmãos, eu sei que quando eu termino essa oração, eu me apaguei, eu dormi. Não vi, eu dormi. Aí no outro dia eu acordei, a glória de Deus não tinha nada, mas tinha ficado tudo aquilo. Então, irmãos, você vê o cuidado de Deus. Você está de dia acordado, Deus te consola. Se você deitar, o inimigo à noite perturbar você, e acordar você, porque o inimigo acorda também, né? O inimigo com os crentes. E ele vai perturbar, para se você vai blasfemar, xingar, porque com sono, trabalhar no dia, ele vem tocar, eu vou perturbar ele lá para ver se ele é crente mesmo. Aí se você levanta e ora, aí o diabo cai por terra, porque ele acordou para perturbar, para perder a hora do dia seguinte para trabalhar. Você levantou, dormiu e Deus acordou na hora certa e você não perdeu a hora, porque Deus está cuidando de você até quando você está dormindo. Então vale a pena ser fiel, vale a pena servir a Deus. Que esta palavra possa entrar no seu coração, que esta palavra possa morar no teu coração, ficar vadinha aí na aba do teu coração, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo te fortaleça, vencer as batalhas, vencer as lutas e servir com fidelidade e dar a sua coroa dia do Senhor. Amém? Neste momento eu gostaria de fazer um apelo para você que ainda não aceitou Jesus. Levante a sua mão onde você estiver e repita comigo: Senhor meu Deus, nesse momento eu aceito o Senhor Jesus como meu Salvador. Escreve o nome no livro da vida. Sela o teu sangue para o dia do Senhor, Pai, dá força para reconciliar e voltar a ser fiel ao Senhor, Pai. Dá nos teus caminhos e obedecer a tua palavra. Senhor, me dá força para que eu possa continuar na jornada e ser mais vencedor em Cristo Jesus. E onde quer que eu pisar a planta dos meus pés, o Senhor esteja presente, me guardando e me livrando de todo mal. Amém. Que Deus os abençoe. Você entregou sua vida para Jesus, aceitou Jesus como Salvador, reconciliou, pediu a Deus força para continuar firme com Jesus. Procure a Igreja Pentecostal Deus é um mistério de Deus, um ministério pentecostal, mistério de bênção, de vitória, para você agregar com os irmãos e ser fiel ao Senhor, tá bom? Procure o pastor, diga que aceitou Jesus por intermédio do canal, na plataforma do YouTube, e o Senhor vai abençoar mais ainda e vai fortalecer, você vai estar ouvindo a palavra, alimenta sua alma e ainda ter união e comunhão dos irmãos para você na casa do Pai, tá bom? E também, você que ainda não deu seu like, gente, clica aí, esse dedinho apontado para cima aí, significa dar um like, sabe? Significa um like. Então, você só de clicar, sem o mousinho e pronto, pronto. Já tá sinal de você ouvir a palavra e o YouTube vai ver que você gostou do conteúdo e vai começar a recomendar para outras pessoas também. Clica aí, lembrando a vocês que o meu canal não é monetizado, Os irmãos sim do coração, de abençoar. A chave Pix é claudete73@gmail.com, tá bom? Se você quiser nos abençoar, também pode abençoar o nosso canal através da chave Pix, tá bom? E do que mais quero de você é o like. O que eu peço para vocês é que deixe o seu like, se inscreva no canal, nos ajude a chegar em pelo menos a 1.000 pessoas aí no canal, porque nós aí chegamos nem a 4.000 e já faz 5 anos que eu tenho esse canal. Mas vamos ajudar, vamos chegar juntinho em nome do Senhor Jesus. Se você está gostando desse conteúdo, compartilha também com as pessoas, né? Comenta, deixa um comentário, uma crítica, talvez eu faça uma coisa, corrija, né? Se estiver errado em alguma coisa, para te melhorar cada dia mais e juntos aprender o Senhor Jesus e servir o Senhor com alegria e ser as batalhas junto. Eu daí, você daí, e nós todos juntos partimos com o Senhor no dia do juízo final, tá bom? Que nós possamos encontrar lá a glória. Se nós não nos encontrarmos aqui na terra, vamos nos encontrar lá na glória. Mas nos ajude a ganhar mais almas para o Senhor Jesus através deste canal, tá bom? Através dessa plataforma que é uma bênção, irmão. Eu aconselho você, meu irmão, minha irmã, que o ministério de Deus na sua vida. E não é achado um companheiro, uma companheira para evangelização. Cria um canal desse na sua aí, através do YouTube, e começa a anunciar Jesus através do canal. Deus vai bem salvar elas, porque Jesus vai alcançar muita gente além das fronteiras, por intermédio da sua vida, tá bom? Então, vamos juntos batalhar, conquistar almas para o reino de Deus, e assim o Senhor vai nos abençoar, tá bom? Fique na paz do Senhor e até o próximo vídeo, se Deus permitir.